Bom dia, Jacareí. Hoje é terça-feira, 10 de abril. Vamos falar sobre o autismo, este transtorno que afeta mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. E ainda, você fica sabendo quais os projetos que estão na ordem do dia da sessão ordinária de amanhã. E vamos falar também sobre direitos humanos. A Defensoria Pública promoveu mostra de cinema e também falaremos sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos em tempos de desafios crescentes. E quem está com a gente hoje aqui no estúdio é o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. 10ª sessão. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí pela TV Câmara. 10ª sessão ordinária, com 4 projetos aí para a gente falar um pouco aqui. Tem uma tribuna livre também, né? Isso, também temos a tribuna livre também. Essa semana o presidente do Partido dos Trabalhadores, aí, o Aías Santana, também vai fazer uso aí da tribuna. Ele vai falar sobre essa questão aí dos moradores lá do Jardim Paraíso, do Jardim Holanda. Situação da escola referente a isso, referente à situação da escola aí Darcy Lopes. Vale lembrar que o uso da tribuna livre tem que ser feito por pessoas que são cadastradas, tem uma associação cadastrada no município, tem uma regulação relacionada a isso, não é qualquer um que pode fazer uso da tribuna, mas qualquer pessoa que tenha uma ação representativa na cidade, por meio de uma associação, de um partido político, no caso aí o Aías, ele pode fazer uso. Tá joia, muito bem. Bom, a gente tem mais projetos, vamos conhecer o primeiro deles agora, que é o projeto de lei do Executivo número 8 de 2018. Ele cria o benefício social aos usuários do transporte coletivo mediante a isenção do ISSQN AJTU. É um projeto de discussão única de autoria do prefeito Isaías Santana. Rodrigo, vamos traduzir isso para quem está nos assistindo? É o quê? Nós vamos estar concedendo isenção de impostos para a JTU? Basicamente é isso ou eu estou resumindo demais? Isso, exatamente. É um imposto sobre serviço, né, o ISS. Imposto sobre a empresa que presta algum serviço, ela tem que fazer esse recolhimento que é de 2% a 5%. No caso de Jacareí, 3%. É uma forma de compensação, né? Porque em janeiro desse ano, a JTU todo ano ela faz a renovação do contrato, né? A renovação do valor da tarifa, do transporte público coletivo. E esse ano ela passou para o prefeito a proposta de reajuste para esse ano, que sairia de R$ 4,10 para R$ 5,13. Esse seria a proposta da empresa. Da empresa, exatamente. Um reajuste de 25% aí arredondando o valor relacionado ao valor atual dos 4,10. O prefeito passou essa proposta para a comissão tarifária, que faz essa avaliação desses percentuais de reajuste, né, no caso da tarifa do transporte público. Isso em janeiro, né? Aí a conclusão da comissão tarifária foi de que, para chegar a uma compensação, tanto financeira, quanto para não gerar ônus para o usuário do transporte público coletivo, chegou-se por bem desse entendimento que outros municípios já fazem. Por exemplo, São José tem essa forma de compensação tarifária por meio da isenção de ISS, Campinas também tem, Santo André também tem. Então você isenta a empresa, a concessionária no caso, do pagamento do ISS, que é esse 3%, que esse 3% vai para o cofre público, né, vai para a prefeitura. Em contrapartida, você não reajusta a tarifa para o usuário comum. Nesse caso, o usuário comum representa aí em torno de 60% do volume de passageiros que a JTU transporta. Mas, em contrapartida, você tem, nesse caso aqui, você não dá o aumento da tarifa para esse passageiro, mas você coloca aqui, no caso desse projeto do prefeito daqui de Jacareí, um aumento para aquele que usa o Vale Transporte, ou seja, a empresa que paga Vale Transporte para o trabalhador. Essa tarifa para esse Vale Transporte vai para R$ 4,70. Né? E essa forma de compensação que a prefeitura está fazendo, ou seja, eximindo a JTU de não pagar o ISS, ele vai retirar de algum lugar. Ele tem que ter uma compensação também na lei orçamentária, né? Porque toda peça orçamentária você tem que estipular da onde vem o dinheiro e para onde sai o dinheiro, né? A grosso modo é disso que se trata. Estima receitas e fixa despesas. Exatamente. E nesse caso ele está remanejando
R$1.090.000 de uma dotação orçamentária, quer dizer, de uma ação da prefeitura, que seria o quê? Obra de pavimentação e drenagem da Avenida Diogo Fontes. Aí criou-se um certo incômodo entre os vereadores aqui, que falavam assim, não, mas pô, você não vai executar a obra então da Diogo Fontes, vai dar essa compensação para a gestão da JTU, do ISS? Não. Segundo o prefeito, e isso teve uma reunião também dos vereadores com o secretário de governo na semana passada, ou retrasada, lá na Avenida Diogo Fontes, com os moradores, que eles explicaram essa situação, que não se trata de não execução de obra, muito pelo contrário, a obra vai ser executada. A diferença é que, como essa obra ela tem o prazo de começo, de início para esse ano, só que devido a uma série de licenças, inclusive ambientais, enfim, de outros entes federativos, quer dizer, do Estado, da União, essa obra não poderia ser concluída esse ano. Ou seja, esse valor que supostamente a prefeitura vai arrecadar, porque a gente trata tudo aqui, quando a gente trata de dinheiro público, a gente trata de estimativa. Uhum. Não que esse dinheiro esteja lá no cofre guardado em algum lugar, não é disso que se trata. Pelo contrário, é um dinheiro que pode ser que entre. Então é uma estimativa. Essa estimativa de R$1.090.000, que seria para a obra da Diogo Fontes, vai ser feita, porque essa arrecadação vai chegar. Como a obra não vai ser finalizada esse ano, muito provavelmente no ano que vem, essa forma de compensação acontece, porque quando você estima a receita, você tem o prazo até 31 de dezembro para você fazer essa arrecadação. Então é disso que se trata, né? Você tira o dinheiro de algum lugar, agora esse ano já, com esse orçamento que já foi executado, agora até abril, né? Usa para fazer essa isenção de R$1.090.000, em contrapartida você tem até o fim do ano para você recuperar, entre aspas, essa estimativa que você deixou de lado com essa isenção do ISS. Então a obra vai ser executada. Isso o prefeito deixa claro também no escopo do projeto de lei, de que a obra vai ser executada muito porque esse ano ela não poderia ser concluída, né? Então, como você não vai concluir esse ano, você tem essa estimativa de arrecadação ainda até o fim do ano que te possibilita no ano que vem concluí-la normalmente, sem ônus para esses moradores. E essa reunião foi feita, como eu disse, com os vereadores e também com o secretário de governo junto dos moradores, e eles muito provavelmente chegaram num consenso de que tudo bem, ok, já que vocês foi explicado dessa forma, vai ser feita dessa forma, não haveria problema algum dessa, vamos dizer assim, esse modo de compensação, né, de remanejamento de receita. É um remanejamento. Bom, Rodrigo, apesar de toda essa explicação, provavelmente esse projeto vai gerar polêmica no plenário. Resolvida essa questão da obra lá na Avenida Diogo Fontes, fica aí a questão que alguns vereadores já vêm apontando de um benefício à empresa, a JTU, no caso, uma compensação a ela, por ela não ter conseguido o reajuste que desejava. Você acha que isso vai vir para o plenário como um dos temas de debate desse projeto? Olha, isso já veio. Né? Isso já vem acontecendo, né? Isso já veio porque como esse projeto está em rito de urgência. Ou seja, ele tinha que ter sido votado, a princípio, em vigor, até o dia 6 de abril. Quer dizer, ou seja, até a ordem do dia da semana passada. Como houve esse trâmite, essa negociação também dos vereadores com o Executivo, esse projeto vai ser votado amanhã. Então, mas na semana passada, já tinha um movimento aqui de alguns moradores, também lá da Diogo Fontes, que vieram aqui já na Câmara buscar esse tipo de informação. O projeto entrou, não entrou, vai ser votado, não vai. Então isso já está acontecendo, né? Eu acho que essa repercussão no plenário já está acontecendo, muito em função também dessa discussão que se criou em torno da, entre aspas, suposta não realização da obra, que de fato ela vai acontecer. Né? Okay. Rodrigo, teve alguma coisa também em relação à manutenção da frota? Vai ter uma diminuição, parece, não vai ser toda aquela frota que parece que deveria ser o ideal? Isso, a JTU coloca algumas condições para justificar o reajuste. Ela colocou o seguinte, que ela alega prejuízo em relação ao descumprimento das anualidades, quer dizer, todo ano como o reajuste ele tem que ser anual, ela sentiu nas suas contas um prejuízo em função da não execução, entre aspas, da forma como ela queria, nesses reajustes. Então ela considera esse prejuízo e também considera o aumento do número de não pagantes, a diminuição do número de pagantes e o aumento do itinerário, quer dizer, os ônibus estão rodando mais. E nesse caso ela explica que esse aumento vai se dar
da ordem de 150 mil quilômetros por ano. E muito também em função do atendimento daquelas pessoas que vão na UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, que é um itinerário a mais que ela tem que fazer, muito em função do acordo que foi feito agora a partir dessa gestão. Esses são os pontos. Você colocou da questão da frota. Eles dizem que, no caso da comissão tarifária, ela coloca que se fosse estabelecido o cronograma anterior, quer dizer, sem esse acordo da comissão tarifária, dessa compensação de ISS, a JTU teria que fazer a troca, a substituição, no caso, de 13 ônibus, né, e uma van com acessibilidade. Isso é o que teria que acontecer. Como houve essa compensação, esse modo de isenção para o equilíbrio financeiro da empresa, o que foi colocado pela comissão, como proposta da comissão tarifária que está no projeto de lei? A empresa deverá renovar 6 ônibus e uma van acessível, quer dizer, reduz pela metade o número de veículos que ela deveria fazer essa renovação. É uma forma também de compensá-la dessa substituição, haja vista que um ônibus não é um valor, não é barato, né, você fazer essa renovação. Então você alivia um pouco nesse sentido, e em contrapartida você coloca, no caso aqui, 50%, né, de renovação, de 13 para 6, né, um pouquinho mais aí de 50%, menos, né, de 50%. E aí é uma forma também de compensar financeiramente a empresa. Esse foi um ponto que foi colocado pela comissão tarifária e que eu acho que muito provavelmente os vereadores devem fazer alguma discussão em cima desse aspecto. Haja vista que no contrato de renovação da última gestão, né, na virada de 2012 para 2013, um dos pontos que foram colocados era esse, da questão da acessibilidade, a questão da renovação da frota, do itinerário, que tinha um aumento de demanda da população nesse sentido, e também na questão dos pontos de ônibus, dos pontos de ônibus, né, que ficou até uma situação caricata, de que nossa, a única contrapartida que foi colocada foi a construção de 10 pontos por ano, quer dizer, criou-se uma situação até inusitada em relação a isso, né? Mas que nesse caso aqui a concessionária vai ter que continuar prestando um serviço de qualidade, mas de uma forma mais amena nesse ponto, até para poder chegar no equilíbrio financeiro. Talvez no ano que vem isso mude, isso se altere, com certeza. Né? Okay. Essa discussão amanhã, então, é discussão única. Os vereadores votam apenas uma vez. Só uma dúvida que eu tenho, Rodrigo. Essa concessão isenção do ISSQN, ela é válida por quanto tempo? Então, é muito importante sua pergunta. Ela é retroativa a partir do dia 1º de abril e vale até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, compensaria esses últimos 8 meses. Até que o ano que vem seja discutido um novo reajuste, aí é outra discussão. O reajuste, a discussão do reajuste é anual. Anual. Isso está no contrato, não tem como fugir. Tem que reajustar a tarifa anualmente. De que forma vai ser feito o reajuste é o que está sendo feito agora. Existem várias maneiras, vários caminhos para se seguir. Um deles foi esse. Você isenta o ISS, em contrapartida você dá, né, outras ações, tanto de compensação para o JTU quanto para os passageiros, que também eles vão deixar de pagar esse reajuste. Né? E aí você aumenta essa carga de valores para aqueles que compram o Vale Transporte, que no caso são as empresas. Que, como eu disse, são exemplos de outros municípios como São José, Santo André e Campinas, que fazem esse tipo de compensação tarifária. Tá certo. Okay. Bom, nós temos outros 3 projetos que daqui a pouco o Rodrigo volta a conversar sobre eles. Cerca de 350 pessoas participaram da primeira Semana da Pessoa com Autismo em Jacareí. É preciso conviver para conhecer, promovida pela Secretaria Municipal de Educação nos dias 4 a 6 de abril. Todos os anos, no dia 2 de abril, é comemorado o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Há 10 anos, a data foi criada pela Organização das Nações Unidas para alertar as pessoas sobre o transtorno e para superar preconceitos. – 70 milhões de pessoas no mundo têm autismo. O número é estimado. De acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo para cada 110 pessoas. Por essa lógica, estima-se que o Brasil possua mais de 1,5 milhão de autistas.
A necessidade do censo de saber quantas pessoas com autismo existem nesse país, existem nessa cidade. Hoje nós nos baseamos em estatísticas norte-americanas. Um censo com números confiáveis é apenas uma das reivindicações. A deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, uma das autoras do requerimento para a realização da sessão solene, listou 2 propostas de emenda à Constituição que esperam votação aqui na Câmara e que garantiriam aos autistas alguns direitos constitucionais. A proposta de emenda à Constituição 347 de 2009, que garantem acesso à educação especializada para portadores de deficiência sem limite de idade ou nível de instrução, está pronta para ser votada por esse plenário desde 2011. A outra é a PEC 431 de 2009, que assegura a renda mínima para a pessoa com deficiência intelectual múltipla ou autismo. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de também influenciar o comportamento do indivíduo. Pessoas com autismo têm dificuldade de se socializar, como, por exemplo, não olhar para o interlocutor ou manter grande distância dele. Não compartilha interesses e experiências com os outros. Não reage às emoções, como, por exemplo, a criança vê que a mãe se machucou e não faz carícias para consolá-la. Faz movimentos repetitivos. Tem dificuldade em desenvolver a linguagem oral ou apenas repete frases ouvidas. Precisa de rotina inflexível, sem mudanças em caminhos para a escola ou ordem de compromissos da semana. E os problemas causados por essa desordem podem variar. Há crianças autistas que possuem inteligência e fala intactas. Já outras convivem com sérios problemas de desenvolvimento da linguagem. A Amanda é universitária e tem autismo. Ela participou da sessão solene e se fez ouvir. Nada sobre nós sem nós. Tudo sobre deficiência tem que ter a participação plena das pessoas com deficiência. As pessoas autistas devem estar no centro do debate sobre o autismo. Senão a gente vai dar murro em ponta de faca, como dizem por aí, né? Senão a gente vai andar em círculos, a gente vai investir em pesquisas que vão piorar os autistas, a gente vai investir em métodos educacionais que não vão atingir a todos. Escutem os autistas, façam dos autistas, do que eles desejam, o centro da discussão sobre o autismo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 1 a cada 68 pessoas tem autismo. O transtorno não tem cura, mas pode ser tratado com terapias multidisciplinares. Vamos conhecer agora a história do menino Vitor, que nos ajuda a entender e superar preconceitos. Quando o Vitor tinha 1 ano e meio, começamos a reparar as diferenças dele. Ele era uma criança que não ia no colo de ninguém, não interagia com ninguém, só ficava no meu colo e chorava muito com outras pessoas. De lá para cá começou uma luta que nunca acabou, né? Ele fez natação, entrou na escola logo cedo, fez estimulação precoce. Os nossos finais de semana e feriados sempre eram destinados a passear, mesmo que eu chegasse num lugar e ele chorasse, gritasse, não quisesse ficar e a gente tivesse que voltar. Foi muita insistência, mas hoje em dia, quando eu vejo ele lutando, quando eu vejo ele se permitindo que uma criança faça contato com ele, derrube ele, que ele também tenha esse contato com a criança, para mim é maravilhoso. A minha formação é a gente tentar ajudar essas crianças da melhor forma, com várias experiências, várias ações que a gente coloca, né, vários experimentos, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor.
gente consegue agregar e incluir eles dentro da nossa atividade e dentro disso eles saem felizes. Saindo felizes, a gente consegue colocar uma sementinha dentro dele e ser um ser humano melhor. Eu fico feliz, né, e satisfeito, e acho que não existe dinheiro, né, felicidade maior do que essa. Não tem dinheiro que vai pagar o meu trabalho com essa criança e nem com os outros, né? Ele é uma criança feliz. Isso para mim é o que importa. Tá aí a história do menino Victor. Muito grande o número, né, de pessoas. Uma a cada 68 pessoas. É alto número. Esse mês, no mês de abril, a gente trabalha a questão da conscientização do autismo. Jacareí, que tem a APAJAC, instituição que trabalha com essa população, com as pessoas que têm o espectro, né, que a gente fala do transtorno do autismo. Você pode conhecer mais sobre a APAJAC. Procure aí na internet, procure a página da APAJAC e colabore, né, conheça, tente saber um pouco mais sobre esse tema. E a previsão do tempo desta terça e quarta-feira de outono, você confere agora com o CPTEC INPE. A massa de ar quente que predominou na cidade nestes últimos dias continua nesta terça-feira. O céu vai estar aberto e o tempo fica firme, com o sol aparecendo sem nuvens. Mas a temperatura mínima durante a madrugada indica que o outono já começa a ganhar mais força. A umidade relativa do ar está baixa, em 38%, sem chances de chuva. A mínima fica em 17 graus e a máxima pode chegar aos 29. Amanhã, quarta-feira, poucas mudanças neste quadro. Não haverá nuvens e o calor permanece forte durante todo o dia. A umidade do ar também continua baixa, em 44%. E não teremos possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre 16 graus de mínima e 29 graus de máxima. Muito bem, agora já passamos aí pela previsão do tempo, já dá para perceber que as noites estão começando a ficar um pouco mais frias. Amplitude térmica, a noite é friozinho, de dia super quente, a saúde fica aí instável. O que não é frio é o plenário da Câmara, temos mais 3 projetos, vamos conferir agora o segundo projeto de lei do Legislativo, 91 de 2017, ele cria a empresa amiga do esporte e lazer em Jacareí, também discussão única, autoria do vereador Paulinho dos Condutores. Rodrigo, esse projeto? Foi apresentado na sessão passada, né? Já é uma discussão anterior. O vereador Fernando pediu adiamento, depois que o vereador Valmir colocou uma situação de que em períodos eleitorais essa condição poderia, vamos dizer assim, privilegiar determinadas pessoas, enfim, e aí o plenário decidiu por bem acatar o pedido do vereador Fernando e adiar esse projeto, então ele volta agora para essa sessão. Na verdade é uma forma de empresas que queiram ajudar entidades, associações que são voltadas por esporte e por lazer, podem fazer doações de materiais, enfim, fazer pequenas obras de reformas, enfim. E aí, em contrapartida, esses locais, essas associações e entidades colocam lá o banner da empresa, enfim, fazem uma publicidade. Um tipo de divulgação disso. Isso, de divulgação desse apoio, né? Basicamente é disso que se trata o projeto. Ok, vamos lá, mais um projeto então. O terceiro projeto inscrito amanhã na ordem do dia é um projeto de resolução. Ele altera a resolução sobre o regimento interno da Câmara no que diz respeito à apreciação de contas anuais do prefeito, autoria da vereadora presidente da Câmara, Lucimar Ponciano. Isso, na verdade, o que acontece, em maio de 2017, a Câmara aqui aprovou uma alteração da lei orgânica que tirava o decurso de prazo de contas anuais do prefeito. O que significa isso? Quando o Tribunal de Contas manda as contas para a Câmara aprovar ou rejeitar, não existia um prazo, né? A Câmara poderia aprovar ou rejeitar essa conta e também poderia não votar, não passar para discussão do plenário. Isso significa o decurso de prazo. Deixar passar o prazo. Deixa passar o prazo. Quando deixa passar o prazo, intrinsecamente a conta foi aprovada. Claro que uma outra condição e uma outra situação jurídica, né? Mas ele é aprovado. O
que a Câmara fez com essa alteração de maio de 2017? Tirou esse decurso de prazo, colocou que as contas do prefeito, quando elas chegam do Tribunal de Contas do Estado e vêm aqui para a Câmara, elas têm que passar para o plenário, obrigatoriamente. Essa foi a alteração que foi feita em maio de 2017, na lei orgânica. Agora, todas as contas têm que vir e o plenário tem que decidir se vota ou rejeita. Se votar, se rejeitar ou aprovar é outra situação, mas tem que entrar na discussão, tem que entrar na ordem do dia, tem que ser votado. Mas não ficou, essa alteração de maio de 2017, essa que a gente acabou de colocar, não foi alterada no regimento interno. E ele precisa estar em consonância, ele precisa estar de acordo com a lei orgânica. Então o que está se fazendo agora é isso, é só isso, alterando o regimento interno, atualizando o regimento interno, em função dessa medida dessa alteração que foi feita em maio de 2017. Para equilibrar, para equalizar, para ficar igual, para uma lei falar uma coisa e outra falar outra. Exatamente. Então, para equiparar isso aí, para equalizar isso aí, a presidente está colocando esse projeto para dar uma normativa para essas duas leis que são, vamos dizer assim, que regem aqui o nosso ambiente, né? O regimento interno trata dos assuntos internos da Câmara e a lei orgânica é a nossa Constituição, é a nossa Carta Magna, né? Tá joia. Bom, o último projeto inscrito na ordem do dia para amanhã, sessão que começa a partir das 9 horas da manhã, vamos conhecê-lo agora, é o projeto de resolução número 2 de 2018, altera a resolução que regulamenta as atividades remuneradas por GDA. Discussão única, autores vereadora Lucimar Ponciano, Abner de Madureira e Márcia Santos. GDA, quem está assistindo a gente, o que é isso daí, Rodrigo? O que significam essas funções que são de GDA? É a respeito de coisas aqui da Câmara, internas? Isso, é um projeto da mesa diretora, né? A presidente Lucimar, o primeiro secretário Abner e a segunda secretária Márcia. São funções que não são executadas por um servidor que tem uma atribuição, né, que você passa no concurso público para desempenhar uma determinada função. Quando você desempenha uma outra função que não essa, você entra nessa condição de função gratificada, quer dizer, você desempenha uma função além daquela que está na sua atribuição, para você ajudar a administração pública também até uma forma de otimizar custos, porque você tira a possibilidade de você contratar uma pessoa só para fazer aquela função, sendo que existem outros servidores que podem executar, que têm serviços semelhantes, né, que áreas afins, que podem também executar essa função. Ela é uma atribuição além daquela que está colocada para o servidor quando ele é aprovado em concurso público. Por isso se chama função gratificada, porque extrapola o limite da sua atribuição original, final, vamos dizer, né? E nesse caso é uma alteração que a presidente e a mesa, né, no caso, eles viram a necessidade de agrupar algumas funções que já existiam. Todas as funções que estão sendo colocadas aí no projeto de lei da mesa já existem. E estão sendo incorporadas, no caso aqui, duas funções que já existiam, mas que está se criando uma outra que está se tornando uma só. Aglutinando então, na verdade. Exatamente, que é a comissão da ouvidoria, Comissão Fiscal de Controle Interno, que isso já existe, e a ouvidoria. Está se colocando tudo numa mesma função gratificada, vamos dizer assim. Além dessa, existem outras. Comissão de Avaliação de Desempenho e Processo Administrativo estão sendo aglutinadas, estão sendo transformadas em uma função só, né? Comissão de Cerimonial, Comissão de Licitações, Controlador Patrimonial, Equipe de Apoio de Pregão, e essa que eu acabei de falar, Fiscal de Controle Interno e Ouvidoria, Pregoeiro, Promotor de Acesso à Informação e Promotor de Preservação do Patrimônio Histórico Legislativo, que é uma função que hoje é desempenhada, inclusive para aquelas condições que a gente estava discutindo relacionadas à atualização do brasão, enfim, né, que já é um processo, vamos dizer, de pesquisa histórica que está sendo feita, que fica a cargo dessa comissão de preservação do patrimônio histórico aqui do Legislativo. Então isso vai para o plenário também amanhã, né? Diz respeito aí a essa organização interna da Câmara para essas funções gratificadas. Exatamente, é o último processo aí da ordem do dia, né, finalizando aí os 4 itens da pauta. Muito bem, é isso aí. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Rodrigo, obrigado pela presença aqui. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, amanhã você continua acompanhando aí as discussões da
sessão de Câmara, 10ª sessão de Câmara, temos o ordem do dia, a gente bate um papo com os vereadores antes do começo da sessão. Ao término da sessão também, o Rodrigo e alguns de nossos jornalistas estarão discutindo ali o final da sessão, como foram as votações e tudo mais. Vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos conversar sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Voltamos já. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí.
toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular, pneus e materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Você sabe o que é considerado resíduo orgânico e resíduo reciclável em Jacareí? Bom, os resíduos orgânicos são as cascas de frutas e legumes, restos de alimentos e vegetais em geral. São elementos que sofrem decomposição e podem voltar para o solo. Já os resíduos recicláveis são papéis de todos os tipos, com exceção de adesivos, etiquetas, fitas colantes, fotografias, guardanapos engordurados, carbono, papel higiênico, papel toalha, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. Os plásticos, a maioria deles é reciclável, com exceção de cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas como aquelas de salgadinhos industrializados e adesivos. Os metais também podem ser reciclados, exceto grampos, clipes, esponjas de aço, latas de tintas e pilhas. E todos os vidros são recicláveis, assim como as embalagens de isopor. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e quem está com a gente agora nesse segundo bloco é a jornalista Tamires Vick. Bom dia, Tamires. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Elton. Bom dia. Você tem uma grande novidade para a gente que deve estar acontecendo agora nesse momento. Qual que é, Tamires? Então, nós já temos um CREAS, uma unidade do CREAS aqui em Jacareí, e hoje, então, terça-feira, às 8h30, foi aberta a segunda unidade, lá no bairro do Santa Cruz dos Lázaros. Fica na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, no número 1055. Então, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele é responsável por trabalhar com pessoas que vivem, então, em situações de risco aqui na cidade. Então, eles são responsáveis por defender os direitos humanos dessas pessoas e assegurar, então, que elas tenham uma vida digna. Então, todas as pessoas que sofrem algum tipo de violência, seja física, psíquica, alguma negligência, pode procurar, então, o CREAS, que eles trabalham com a proteção dos direitos humanos aqui na nossa cidade. Além do Disque 100 também, que nós já temos, que é, então, a denúncia de direitos humanos. Essa unidade está sendo inaugurada nesse momento, não é isso? Nesse momento, começou às 8h30. 8h30 da manhã, então, CREAS, lá na Avenida Maria Augusta... Isso, Maria Augusta Fagundes Gomes, que fica no bairro... Inaugurado hoje, então. Inaugurado hoje, lá no Santa Cruz dos Lázaros. Muito bem. Bom, a gente está falando aí, a Tamires falou a questão dos direitos humanos. Este ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos. Nossa equipe saiu às ruas da cidade para ouvir a opinião das pessoas sobre esse tema. Fique agora com o quadro Povo Fala. O que são os direitos humanos? Bom, direitos humanos o próprio nome já diz, né? Tudo aquilo que a pessoa tem o direito
até onde chegar a parte que ela tem o dever de cumprir alguma coisa. Saúde, educação, moradia, e aí por aí afora, né? Eu penso que seja isso. É o direito que todo cidadão tem sobre o serviço que exerce, sobre as suas responsabilidades, o direito de expressar sua opinião, de ir e vir, de fazer a sua própria vontade sem ser barrado. Mas ele tem o dever de cumprir com as leis e os seus deveres também. Para mim, você estar respeitando o seu irmão e o ser humano, né, que é seu irmão, para mim, em Cristo, somos todos filhos dele. Então, penso eu que você tem que ensinar isso na sua casa, entendeu? Você já falar para o seu filho, respeitar o irmão dele, independente de qual classe social seja. Nós somos todos iguais. Então não adianta a gente ficar só levantando uma bandeira aqui ou ali por um idoso, por uma classe, questão de racial. Mas, poxa, lembra, a gente é igual, somos todos iguais. Nós podemos ser, assim, singular naquilo que se diz caráter, essas coisas. Mas, em termos de direitos, todos nós temos. E a gente fala direitos humanos o tempo inteiro. E o tempo inteiro as pessoas estão menosprezando as outras. Independente da classe social. Qualquer situação é o suficiente para o outro estar maltratando o outro. Então, não pode. E isso é você pensar, direitos humanos, o que significa para mim? Isso é uma ótima pergunta. Eu acho que todos deveriam tentar ter consciência do que é realmente um direito humano, entendeu? Respeitar o nosso próximo. Isso é direito. Aí depois dessa aula da dona Sueli, que foi ouvida pela nossa equipe ali na Praça da Matriz, a dona Sueli depois ficou emocionada depois desse depoimento, né? A Ana, que fez esse Povo Fala, trouxe isso pra gente. A dona Sueli realmente falou ali com bastante emoção e com muita propriedade também dessa questão dos direitos humanos, Tamires, que muitas vezes as pessoas fazem uma discussão completamente enviesada, fugindo de fato do que é o tema, né, da questão dos direitos humanos, se concentrando em alguns aspectos disso. Você tem algumas informações pra gente sobre esse tema? Então, como o pessoal também disse muito bem, os direitos humanos, eles são os direitos inerentes a todo ser humano, independente de cor, raça, nacionalidade, etnia, independente de qualquer coisa. Então, todos têm direito à liberdade, à vida, inclusive a liberdade de expressão também, liberdade de opinião. E nós completamos, então, esse ano 70 anos dos direitos humanos, desde que a Carta, então, foi proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1945, né? Pós-guerra, depois das atrocidades do pós-guerra. 48. Isso mesmo, em 1948. 45 acabou a Segunda Guerra. Acabou a guerra. Isso mesmo, gente. A Cibele sabe que ela é dessa época aí, mas continua, Tamires. Obrigada pela correção, Cibele, 1948. E segundo o Human Rights Watch, então, que é uma outra organização que trabalha junto com a Organização das Nações Unidas, desde o pós-guerra e desde a criação, então, dos direitos humanos, nós enfrentamos nesse momento um dos piores momentos desde o pós-guerra. Então, muitas pessoas, não só aqui, não só no nosso país, como no mundo todo, nós enfrentamos a crise de refugiados. Há 7 anos também nós já temos a guerra na Síria, e aqui no Brasil também, de acordo com esse relatório, então, nós enfrentamos os piores momentos desde a Segunda Guerra em relação à confirmação dos direitos humanos e à integridade desses direitos em relação à população. Então, é um relatório que a gente precisa estar atento, porque revela que o número de homicídios aqui no Brasil ele tem aumentado continuamente, e no ano de 2016, que foram os últimos dados que eles revelaram pra gente, nós tivemos na história do país o maior número de homicídios aqui no Brasil, que passou de 61 milhões de homicídios. Então são números muito altos que nós precisamos estar atentos. E uma outra ameaça que esse relatório disse também em relação aos direitos humanos é que nesse momento nós enfrentamos o maior desafio em relação à crença das pessoas também nesses direitos. Então muitas pessoas começam a questionar esses direitos, começam a questionar a justiça e o que realmente é válido ou não. Então as pessoas estão muito descrentes também na justiça e nos seus próprios direitos.
A gente escuta o Bruno, né, da Defensoria, o defensor público esteve aqui, falou um pouco sobre esse tema. Nós também conversamos para produzir esse programa com o advogado Renato Ratti, ele que tem um mestrado sobre esse tema dos direitos humanos, infelizmente. Renato, não, Ratti. Ratti, ele me corrigiu. Ele te corrigiu? Era Renato Ratti, ele infelizmente não pode estar aqui hoje com a gente. E tem essa perspectiva, às vezes, de que os direitos humanos acabam protegendo ou defendendo uma parcela da sociedade. A gente está falando aí da população carcerária ou de pessoas envolvidas com crime, quando, na verdade, a cada policial morto, nós estamos também falando de direitos humanos. Nós estamos falando de humanos. E existe essa, como você falou, nunca antes essa questão dos direitos humanos, ele esteve tão na berlinda em relação à sua interpretação e da compreensão disso, né? Talvez por ser um valor muito simbólico, as pessoas estão mais apegadas a questões materiais, a gente está prestando mais atenção na questão da economia, o medo da segurança, o descaso, às vezes, do poder público com a segurança pública, você acredita que isso acabam reforçando essa descrença no conceito dos direitos humanos? Com toda certeza. A sensação de impunidade que a população sente faz com que ela se sinta mais descrente aos direitos e à justiça. E aqui no nosso país, por exemplo, nós temos sim o maior índice de morte de policiais, mas nós também temos os policiais que mais matam em todo o mundo. Então, a impunidade dos dois lados. Como é que a gente lida com essa situação quando os direitos eles são inerentes a todo ser humano, só que independente daquilo que as pessoas vivem. Então, como é que a gente pode tentar discutir os direitos humanos quando eles são... foi feita a declaração, então, que todas as pessoas elas têm os seus direitos, só que esses direitos estão abertos para os países definirem, e porque, logicamente, cada país, então, tem a sua Constituição, e por isso existe mesmo essa discussão moral sobre os direitos humanos. Então, agora, como a gente tem muito esses índices de violência aqui no nosso país, são muito altos, as pessoas colocam mesmo em voga o que é certo e o que é errado. Então, é um momento de discussão. É muito fácil a gente não perceber a violência quando a gente é branco, né? Homem, né? Classe média. Talvez essa vulnerabilidade desses direitos mais fundamentais da vida humana não sejam tão perceptíveis. Os direitos humanos são 30 itens, né? Comemoram-se 70 anos, são 30 itens que na verdade são ideais. Acho que estamos, não só como o Brasil, mas como o mundo todo, a gente está bem longe daquilo que seria o ideal, que seria o cumprimento das 30 metas, dos 30 pontos ali da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por exemplo, como você falou, o direito à segurança. Todo mundo tem o direito à segurança. Outro item, direito à moradia. A gente olha para a nossa realidade do Brasil. Direito a uma vida digna, incluindo o lazer. Então, se a gente for pensar nesses 30 pontos, não só nós como brasileiros, mas como o mundo inteiro, a gente está um pouquinho longe, né? O ideal, o mundo perfeito seria o cumprimento dos 30 pontos ali da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não impede a gente de continuar essa luta. São 70 anos de luta, a própria ONU fala isso, são 70 anos de resistência, de luta em situações desiguais dos mais diversos tipos, em críticas em relação à Declaração Universal. A Declaração Universal ela não tem força de lei, não é uma lei, mas ela tem que normatizar, ela deve normatizar pelo menos a Constituição Federal, entre outras leis que a gente tem por aí. Então, embora estejamos longe do mundo perfeito, a gente tem que continuar, é uma luta que a gente tem que insistir, tem que incentivar o estudo, tem que incentivar a educação das nossas crianças, tem que incentivar eventos como esse. A gente vai falar um pouco mais sobre eventos, sobre direitos humanos que estão acontecendo aqui em Jacareí, mas os direitos humanos, os 30 pontos da Declaração Universal tem que continuar sendo discutido e fomentado em toda a sociedade, não só brasileira, como do mundo todo. Isso aí, já que a gente falou de direitos humanos, um dos direitos humanos é o direito ao meio ambiente. Fique atento ao itinerário da coleta seletiva nesta terça e quarta-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas,
Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento do Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. Muito bem, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, 40% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no Brasil e pelo menos 66% dos brasileiros já presenciaram uma mulher sendo agredida física ou verbalmente. Para discutir esse assunto, a Defensoria Pública de Jacareí realizou uma mostra de cinema sobre direitos humanos com enfoque em produções que retratam o tema violência contra a mulher. Confira na reportagem da repórter Daniela Santos. Uma adolescente de apenas 15 anos que teve a vida interrompida pelo ex-namorado após 100 horas em cárcere privado dentro de sua própria casa na Grande São Paulo. Eloá foi mais uma vítima desta triste realidade de mulheres que são mortas por seus companheiros. Na tentativa de aos poucos ir mudando esta história, a Defensoria Pública, que diariamente recebe pedidos como auxílio moradia, divórcio e medidas de segurança, realizou uma mostra de cinema sobre direitos humanos. Na ocasião, estiveram presentes estudantes de direito, advogados, representantes de órgãos públicos, integrantes da comunidade, do CRAS, do CREAS e as palestrantes que são engajadas com esta causa. O defensor público Bruno Miragaia tocou num assunto muito falado durante o evento, a construção de uma casa-abrigo para receber mulheres vítimas de agressão e que estão sob medida protetiva. A casa-abrigo se mostrou um equipamento importante para o município, já que a grande maioria dos casos que nos procuram são mulheres que, ainda que tenham medidas protetivas de afastamento do agressor do lar, elas não conseguem de fato essa proteção, porque o Estado é onipresente, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e você afasta o agressor do lar, ele volta, ele persegue, ele vai no trabalho e alguns equipamentos, entre eles a casa-abrigo, ela poderia dar uma proteção maior para a mulher, dar uma autonomia maior para ela, ainda que temporária, para que ela faça o rompimento desse ciclo e retome a vida num ambiente mais de bem-estar. Rosilene foi a primeira palestrante e é coordenadora da Casa de Passagem Rosângela Rigo, a primeira inaugurada na capital paulista. Para garantir os direitos humanos das nossas mulheres, precisamos de uma ampliação da rede e que essa mulher tenha acesso a diversos serviços como saúde, justiça, benefícios de transferência de renda, então no caso a assistência social e os serviços especializados de atendimento à mulher em situação de violência, porque tem profissionais com capacitação e apreensão da questão de gênero que vai poder dar um atendimento especializado a essa mulher. Maria Aparecida é advogada e presidente da ONG Espaço Mulher, instituição que dá suporte às vítimas de violência. Ela também foi palestrante e reforça que falta um atendimento mais humanizado às vítimas. A partir do momento que a violência contra a mulher saiu do espaço privado e foi para o espaço público, é nosso dever, como cidadãos, ajudar essa mulher a ter um atendimento mais humanizado. Então, o nosso papel aqui hoje é colocar essas dificuldades que nós temos como sociedade civil na cidade de Jacareí no primeiro atendimento a essa mulher. Janaína é psicóloga e há 8 anos é responsável por receber e fazer o atendimento às mulheres que vêm até a Defensoria para pedir ajuda e fez um balanço do tema abordado na mostra. Eu acho que os direitos humanos são os direitos, que são comuns a todos e que garantem o mínimo existencial. Nesse caso, acho que a gente pode pensar assim, que é o mínimo, que é a proteção à vida. É isso que a gente está tentando trabalhar aqui, a vida, a dignidade, uma vida sem medo, podendo cuidar de si e tocar as suas coisas. Acho que é isso que a gente está tentando pensar aqui hoje. Homens e mulheres unidos para que não tenhamos mais que noticiar diariamente casos de novas Eloás, Marias, Fernandas. Afinal de contas, todas são cidadãs e merecem ser respeitadas.
Tá aí, muito bem. Parabéns pela matéria, Daniela Santos. Também parabéns à Defensoria Pública que organizou esse evento, contou com a presença da sociedade, de organizações que trabalham com a questão da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, como a gente estava falando aqui, 66% dos brasileiros já presenciaram algum ato de violência contra a mulher. E a gente estava discutindo aqui, a Cibele achou que é pouco até o número, né? Ou a Tamires achou pouco, não lembro, uma das duas, estávamos conversando sobre isso. A gente precisa ver também o que as pessoas consideram como violência. Às vezes as pessoas presenciam alguma forma de tratamento. A violência não é só a violência física, né? Tem vários tipos de caracterização da violência. E às vezes as pessoas acham que determinados tratamentos são normais, são tratamentos corriqueiros e nem consideram isso como violência. Né? Então talvez o número poderia ser até mais alto. Isso. A Tamires leu alguma coisa sobre o mapa da violência? Isso, o Atlas da Violência também, que é outro relatório publicado sobre a violência contra a mulher aqui no Brasil. E nós temos dados de que esse relatório ele foi publicado no ano passado, ainda não temos o relatório deste ano, mas os dados são de 2015. E 385 mulheres são mortas por dia aqui no nosso país. E esses são dados de 2015. E são dados que nós temos, mas que também, em relação às denúncias, nós sabemos que as denúncias em relação à violência contra a mulher têm aumentado cada vez mais, mas o que vem até o nosso conhecimento, né? Será que as pessoas estão denunciando mais ou será que está acontecendo mais violência? Quanta violência ainda fica cobertada, inclusive em relação a isso que você disse, não é, Elton? Que as pessoas às vezes confundem o que é violência, o que não é violência e uma forma de tratamento pode ser sim uma violência muito grave. A violência psicológica é algo que pode trazer traumas muito graves e isso é algo que também precisa estar à tona, nós precisamos levar à tona. Isso aí. Olha só, Jacareí firmou um termo de adesão com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação para o projeto Internet para Todos. A intenção é levar conexão de banda larga para as regiões mais distantes da cidade a partir do segundo semestre. Os bairros beneficiados serão Águas de Garatá, Jardim Holanda, Pagador Andrade, Paraty do Meio, Rio Comprido, Chácaras Reunidas Igarapés, Parque Meia Lua, Conjunto 1º de Maio, Conjunto 22 de Abril e Chácaras Reunidas Guararema. Tá aí, isso vai beneficiar principalmente os alunos das escolas municipais dessas regiões, das escolas estaduais também. E a Seleção Brasileira de Rugby convocou 6 atletas de Jacareí para disputar jogos aí pela seleção e o Jaque vai fazer uma seletiva para categorias de base. Confira os detalhes no Câmara Esporte com Daniela Santos. Fala galera, tudo bem? Confira os destaques do Câmara Esporte. Olha que coisa boa, a Seleção Brasileira de Rugby está disputando o Campeonato Sul-Americano lá em Assunção, no Paraguai. E esta competição iniciou no dia 8 de abril e vai até o dia 14, no sábado. E a nossa equipe do Jacareí Rugby cedeu 6 atletas para esta competição. Estão na lista o Gabriel Rodrigues, o Leonardo Secciarelli, Douglas Tarzan, Levi Marinho, Matheus Augusto e Piero Pozzi. Coisa boa, né? E a gente vai ficar de olho, é claro, em todos os passos dos nossos atletas. E por falar no Jacareí Rugby, a equipe entra em campo no sábado pela primeira fase do Paulistão, para poder enfrentar o Pastê, time de São Paulo, lá na casa do adversário. Boa sorte! E atenção para você que é apaixonado por futebol. O Jacareí Atlético Clube, o Jaque, promoverá uma seletiva para as categorias de base do clube. Os interessados precisam comparecer ao estádio do time, que fica na rodovia Geraldo Scavone, no número 2119, no bairro Vila Branca, no dia 14 de abril, no sábado. As seletivas para as categorias Sub-11 e Sub-13 acontecerão das 7 da manhã ao meio-dia. Já para as categorias Sub-15 e Sub-17, acontecerão da 1 até às 6 horas da tarde e não será permitida a entrada de pessoas com camisas de clubes. E é necessário que os interessados preencham uma ficha de inscrição que está na página oficial do clube no Facebook,
facebook.com/jacareiac. E também levar o RG no dia. Para mais informações, é preciso entrar em contato via e-mail pelo base@jac.esp.br. Boa sorte para todos aqueles que vão participar desta seletiva. E por hoje eu fico por aqui. Uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau! Isso aí, o nosso jornal de hoje vai terminando por aqui. Obrigada, Tamires. Mais algum recado? Mais alguma novidade acontecendo? Não, acho que o recado já foi dado em relação aos direitos humanos e que o diálogo deve prevalecer, porque se nós enfrentamos agora um dos momentos mais difíceis em relação aos direitos humanos no nosso país, está porque falta ainda muita discussão, falta muito diálogos. Como você mesmo disse, no SBL, a declaração ela fala de ideais, então não são leis. E mesmo as nossas leis, muitas delas não são ainda respeitadas. Então, independente de quem seja, de onde esteja, todas as pessoas merecem sim os seus direitos humanos, porque são os direitos mais básicos. Negar o direito de uma pessoa, os direitos humanos, é como se você dissesse que aquela pessoa ela não é digna nem mesmo de ser humana, não é? Então, quem somos nós para dizer quem é ou não é humano, se nós somos todos iguais, independente de qualquer coisa? Então, é um diálogo que a gente não pode deixar morrer. E a gente precisa discutir muito sobre isso para que nos próximos anos a gente consiga reverter essa situação. Isso aí, vamos incentivar o conhecimento e a prática dos direitos humanos. O nosso jornal de hoje termina por aqui. Confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Acompanhe o nosso Facebook, curta, compartilhe o nosso conteúdo em facebook.com/TV Câmara Jacareí e facebook.com/Câmara de Jacareí e siga-nos também no Instagram, no perfil Câmara de Jacareí. E você já sabe, para rever todos os programas da TV Câmara Jacareí, procure o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, nosso canal que também transmite a TV 24 horas aí no ar. Você acompanha hoje, às 8 da noite, a estreia do programa TV Câmara Entrevista com o tema polêmico, abuso sexual infantil. Cibele conversou com o psicólogo Aender Borba sobre esse tema, Cibele. A gente já está falando de direitos humanos, esse tema tem tudo a ver. O maior número de denúncias do Disque 100 do governo federal é sobre abuso de menores. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é super polêmico, mas que a gente tem que trazer à tona, que é o abuso sexual de crianças. O tema é super delicado, mas eu te garanto que vai valer a pena você ouvir hoje à noite, às 8 horas da noite. 8 da noite e com reprises ao longo da programação, e depois você pode ir lá conferir o programa também no YouTube e reassisti-lo, compartilhar, e é também assim como toda a nossa programação. Voltamos na quinta-feira com o Bom Dia Jacareí e você fica amanhã aí com a sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã aqui na sua TV Câmara Jacareí. Voltamos quinta então, até lá.